Graças a paz, igreja, boa noite. Quero dizer que estou com saudades e que amo vocês. Saudade do abraço da igreja, de estarmos juntos, de louvarmos ao Senhor. Mas cremos que Deus está no controle e que, como foi ministrado na terça-feira através do pastor Marques, tudo coopera, queridos, para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que Deus está cooperando com tudo isso para trazer um despertamento espiritual para a igreja. E eu sei que nesses dias Deus tem ministrado aos nossos corações e nos mostrado coisas grandes e poderosas dentro da sua palavra. E eu quero ministrar um pouco da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, aquilo que Deus tem aberto os nossos olhos espirituais, para que a igreja venha a ser despertada nesses dias. Está buscando ao Senhor, se fortalecendo nele, porque, como diz a palavra, os dias são maus. E eu e você precisamos estar firmes e alicerçados na palavra do Senhor. E eu gostaria de fazer uma pequena oração por você. Queria que você curvasse a sua cabeça e que juntos nós possamos louvar o nome do Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Jesus, nessa noite, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado da tua igreja, tem suprido as nossas necessidades. E eu sei, Pai, que isso não é só com os seguidores, mas com toda a igreja, com todo o corpo do Senhor. E nós queremos te louvar nessa noite. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor esteja iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender, compreender qual é a tua vontade nessa noite, que o Senhor possa ter a liberdade de ministrar os nossos corações. Seja bem-vindo, doce e amado Espírito Santo. Amados, eu gostaria de ministrar um pouquinho do que está lá no livro de Ageu. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Queremos que Deus está no controle, amado, das nossas vidas, e que Deus está abrindo os olhos espirituais da igreja. E essa ministração, o título dela é O Propósito Central de Deus. Então, aqui no livro de Ageu, o Senhor diz: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, eis que a palavra do Senhor foi anunciada por intermédio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, nos seguintes termos: assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo murmura. Não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por esse motivo, a palavra do Senhor foi mais uma vez comunicada por meio do profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Então a palavra do Senhor diz que eu e você deveremos considerar o nosso passado. Amados, nessa época, na época do profeta Ageu, os judeus estavam voltando do exílio da Babilônia. Após 70 anos de cativeiro, o Senhor traz mais uma vez a liberdade àquele povo. Eles saem do cativeiro e eles têm novamente a liberdade de louvar e de expressar o nome do Senhor. Eles têm a liberdade novamente de reconstruir. Essa era a vontade de Deus. O alvo de Deus em libertar eles do cativeiro era estar junto com aquele povo. Mas naqueles dias, eles estavam vendo dias difíceis, não muito diferente dos nossos dias hoje. Mas esse povo, ele estava fora do propósito de Deus. A preocupação do coração desse povo era simplesmente com suas casas luxuosas. Era com o que eles deveriam comer, se vestir, com que eles... aquilo que estava no coração deles. E Deus chama a atenção deles através do profeta Ageu. E Deus diz ao profeta: esse povo, ele murmura. Ou seja, o que o Senhor estava chamando a atenção daquele povo através do profeta Ageu. Nós podemos ver que no versículo 3 ele diz assim: por esse motivo, a palavra do Senhor foi mais uma vez comunicada por meio do profeta Ageu. O que isso quer dizer, amados? É que o Senhor já tinha falado com eles. É que o Senhor já tinha ministrado através do profeta uma palavra ao coração deles, já estava chamando a atenção deles para que eles se voltassem
para o Senhor, para que o coração deles estivesse no Senhor. Mas, infelizmente, os olhos espirituais daquele povo estavam fechados. E nos nossos dias, querido, não está diferente. Nós podemos ver que em meio a tudo isso, em meio a todo o caos que a humanidade está vivendo, a igreja ainda não despertou. A igreja ainda não despertou do sono espiritual, desse sono maligno que o diabo tem entorpecido a igreja. E o Senhor quer nos chamar a atenção, queridos, porque não é tempo de nós estarmos construindo casas luxuosas, pensando, no meu amanhã, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou... Não, queridos, parem nesse momento. Vejam o que diz o Senhor no versículo 5. Assim ordena o Senhor dos Exércitos, considerai, pois, o vosso passado. Veja de onde o Senhor nos tirou, aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. E precisamos nos voltar, amado, voltar os nossos corações para o Senhor. Era um tempo em que a casa do Senhor estava destruída, os muros tinham sido queimados, o templo tinha sido destruído. Mas esse povo, eles se voltam para si, preocupado consigo mesmo. E hoje em dia não está diferente. Mas o Senhor, no versículo 7, Ele quer chamar a minha e a sua atenção. Ele diz, no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então, o caminho que eu e você trilhamos até hoje, aonde Ele tem nos levado? O que é que você tem feito? O que foi que você trouxe do passado, do caminho que você trilhou? Porque a Bíblia é bem clara. Vejam onde os seus caminhos, não foram os caminhos do Senhor, foram os meus e os seus caminhos. Ou seja, não foi a vontade de Deus. Veja onde Ele nos levou, para o cativeiro. E eles passaram 70 anos, queridos, fora da presença de Deus. 70 anos no cativeiro, servindo a Satanás, sendo escravos. Mas essa não era a vontade, essa não era o propósito central de Deus para a vida deles. Mas Deus, mais uma vez, Ele chama a atenção, porque a vontade de Deus era se manifestar no meio deles. Então Deus vem despertando a igreja também nesses dias, para se voltar para Ele, para fazer uma análise daquilo aonde os nossos caminhos estavam nos levando. Então vamos aproveitar esses dias para refletir, para olhar para dentro de nós e colocar os nossos olhos no Senhor. E eu quero que você agora veja no versículo 8 o que o Senhor diz. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vamos refletir aqui nesse versículo. A Bíblia diz, no versículo 8, que o Senhor, Ele dá um conselho, né? E nós podemos ver aqui alguns princípios para mim e para você. Qual é a vontade de Deus? Qual era o propósito central de Deus naqueles dias, nos dias do profeta Ageu? Era reconstruir a casa do Senhor. Porque a vontade de Deus, quando Deus fala com Salomão para que aquele templo ele seja levantado, era que a vontade dele era estar no meio do seu povo. A vontade de Deus era falar com o seu povo, era estar no meio deles. Mas o que nós podemos ver é que, como nos nossos dias, a igreja está fora desse propósito. E Deus, nesses dias, está nos chamando, mais uma vez, a estarmos no centro da sua vontade. Então, no versículo 8, o Senhor nos dá alguns princípios que vai nos trazer de volta ao centro da vontade de Deus. E Ele diz lá, primeiro passo que eu e você precisamos dar. Portanto, subi sem demora ao monte e trazei madeira. O que nós podemos entender aqui é que a vontade de Deus é que eu e você estejamos em oração. Quando Ele fala de subir o monte, Ele fala da oração.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Então, o que é que diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6, no versículo 33? Vamos ver. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, a Bíblia diz que eu e você precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que esse povo estava fazendo? Eles estavam invertendo as coisas. Quando você for ler no contexto, a Bíblia diz que eles estavam plantando, eles estavam trabalhando, eles estavam preocupados com o seu amanhã. Eles não buscavam mais a Deus. O diabo tinha cegado o entendimento deles. Devido à riqueza que ele viu na Babilônia, que eles viram, que eles construíram na Babilônia, quando eles foram libertos, os olhos deles estavam no material. Os olhos deles estavam em casas luxuosas. Mas qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? É que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Mas infelizmente esse não foi o propósito daquele povo quando saiu do Egito. Então o Senhor chega no versículo 8 e ele diz: sobe sem demora o monte e trazei boa madeira. Eu e você precisamos verdadeiramente entrar no nosso quarto e buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos, queridos, nesses dias, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Eu e você não precisamos estar correndo atrás dessas coisas. Porque a palavra do Senhor diz que essas coisas, elas nos alcançam. Que a bênção do Senhor, ela vem e nos alcança. Não sou eu e não é você que temos que estar correndo atrás dela. Mas sim, colocar o Senhor em primeiro lugar. E quando isso acontecer, todas as coisas, elas vão ser acrescentadas. Porque se você olhar aqui no versículo 6, a Bíblia diz assim: semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não consegui matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. O que recebe salário, recebe para depositar numa bolsa furada. O que o Senhor está chamando a minha e a sua atenção é para que nós venhamos olhar para tudo isso. Aquele povo, eles plantavam muito, mas colhiam pouco. Eles comiam muito, mas eles não se satisfaziam. Eles bebiam, mas não matavam a sede. Eles tinham até roupas boas, mas não aqueciam. Então, se eu e você tirarmos os nossos olhos dessas coisas e voltarmos os nossos corações para o Senhor, para aquilo que Ele tem, para aquilo que Ele tem nos chamado, nesses dias, nós não vamos precisar passar por tudo isso. Porque o Senhor disse: buscai o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O propósito de Deus, amados, através da reconstrução do templo. E hoje, quem é esse templo? Eu e você. Hoje nós somos o templo de Deus. Hoje nós somos a morada do Altíssimo. Hoje nós somos o tabernáculo do Senhor. O Espírito Santo hoje habita dentro de mim, dentro de você. Nós precisamos estar com esse templo aquecido. Segunda coisa que o Senhor diz estar fervorosos é que eles deveriam edificar, Senhor, colocando Ele em primeiro lugar. A edificação, amados, ela leva um tempo. Ninguém edifica uma casa da noite para o dia. Ele leva um tempo para você edificar. E o que o Senhor quer chamar a nossa atenção aqui é que eu e você precisamos edificar essa casa que se chama eu, você. A casa que precisa ser edificada nesses dias, o tabernáculo que precisa ser edificado nesses dias, sou eu e você. As nossas vidas precisam estar edificadas, alicerçadas na palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 4. Abra lá a sua Bíblia, 1 Coríntios 14, no versículo 4. E a palavra do Senhor diz: quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica.
mas quem profetiza edifica a igreja. Então, o que o Senhor quer de mim e de você nesses dias é que eu e você venhamos edificar a casa dele, que sou eu e você. Então, amados, vamos estar orando, vamos estar edificando a nós mesmos, orando em línguas, buscando ao Senhor, buscando a vontade dele para mim e para a sua vida. Porque os dias são maus, querido. E somente edificando a casa, somente estarmos alicerçados na palavra, somente estarmos buscando ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, edificando essa casa, aí sim nós vamos estar firmados, alicerçados na palavra e preparados para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. E eu queria que você, através dessa palavra, refletisse, medite e olhe para dentro de você. Porque há duas coisas que o Senhor vai trazer através da oração e da edificação da igreja. E eu e você precisamos estar enquadrados nessa palavra. Ele diz que, portanto, subi ao monte, trazei madeira, oração, edificai a casa, a palavra do Senhor, orar em línguas. Mas qual era a vontade de Deus para isso? Para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Então, a vontade de Deus, o propósito central de Deus em edificar essa casa, em levantar essa casa, era para que Ele se alegrasse com a minha e com a sua vida. E quando nós chegamos lá em Salmos, no capítulo 37, no versículo 4, a palavra diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Então o Senhor diz: agrada-te do Senhor, alegra o Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E o Senhor estava dando os princípios para aquele povo. Ele estava ensinando aquele povo do que Ele queria, como conduzir, deixar o seu passado e agora seguir as orientações, aquilo que Ele estava falando para o seu povo, pedindo ao seu povo para que o seu povo fosse edificado, pedindo ao seu povo para buscar Ele, porque Ele queria se alegrar no meio do seu povo. Ele queria alegrar, Ele queria trazer de volta a alegria, amados. Porque eu acredito que eu e você não estamos felizes, não estamos alegres em meio a tudo que tem acontecido. E só tem uma forma, queridos, é nós alegrarmos ao coração do Senhor, trazer de volta o Senhor para o nosso meio. E eu acredito, é a minha fé, amados, que Deus está permitindo isso, porque não é a vontade de Deus. Tudo que tem acontecido não é a perfeita vontade de Deus. Mas nós sabemos que Deus transforma a maldição em bênção. Que Deus permite, como nós ouvimos através do pastor Marques na terça-feira. Deus permite situações nas nossas vidas para que a gente venha olhar para dentro de nós, como diz aqui o Senhor na palavra dele. Para que nós venhamos olhar para o nosso passado. Para que eu e você possamos entender qual é a vontade dele. E a vontade dele nesses dias é que nós estejamos buscando ele, edificando, para que ele seja edificado, para que ele seja glorificado, para que ele venha se alegrar com a minha, com a sua vida. E o que eu posso ver, amados, é Deus despertando a igreja. Deus teve que sacudir a igreja, porque a igreja estava como esse povo. Quantas igrejas hoje, elas estão abastecidas, igrejas luxuosas, templos lindos, belíssimos. Se nós formos trazermos hoje para os nossos dias, nós não vamos dizer que eles tinham o esplendor do Templo de Salomão, mas são templos lindos, belíssimos, que têm sido construídos, que têm sido erguidos hoje nos nossos dias, mas sem a presença de Deus. Você entra e sai da mesma forma. A palavra revelada, ela não tem sido ministrada. E o que nós podemos ver como nos dias de Eli, a palavra do Senhor já era rara. Já não havia mais a presença do Senhor. O Senhor já não podia mais se manifestar no meio deles. E Deus teve que permitir, no decorrer da história, momentos, situações, para que a igreja dele viesse se voltar para ele.
E eu vejo que é isso que está acontecendo nos nossos dias. O Senhor está permitindo tudo isso para que a igreja venha despertar. Assim como aquelas 10 virgens. Ali o Senhor fala com a igreja. A igreja estava sendo despertada. A trombeta estava soando. Mas a igreja estava dormindo. E Deus teve que despertar a igreja. Porque Jesus vai voltar, queridos. A igreja vai ser arrebatada. E nós precisamos estar preparados para esses dias. Nós precisamos estar preparados para o caos, para os dias maus. Porque ele virá sobre nós. Os dias maus, eles virão. E não vêm somente para o ímpio. Os dias maus vêm para todos nós. E eu e você precisamos estar preparados, edificados, com a nossa casa edificada no Senhor. Para que o Senhor possa se alegrar. Para que eu e você possamos glorificar o nome dEle. Então, a vontade de Deus é que eu e você venhamos estar edificados. É que eu e você venhamos estar alicerçados na palavra. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Isso também fala, queridos, não somente que essa doença, que essa praga alcance o nosso corpo físico, mas também a nossa alma. Ele diz que eu e você precisamos estar renovando a nossa mente pela palavra de Deus. Não nos conformar. Está um caos, eu tenho que ficar dentro de casa, eu não posso sair, o diabo oprimindo. Não, queridos. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos a palavra do Senhor. Vamos buscar, vamos subir o monte. Vamos estar orando, vamos estar meditando, buscando na palavra do Senhor. Vamos estar orando em línguas, edificar nós mesmos. Hoje, como é que eu posso me edificar? Através da palavra, através das ministrações, orando em línguas, buscando ao Senhor, me trancando no meu quarto, reunindo com a minha família, ouvindo a palavra, as ministrações que os pastores estão ministrando, sendo edificados, sendo fortalecidos no Senhor. Para quando vier os dias maus, para quando as notícias ruins chegarem, eu estar firmada e alicerçada. E eu dizer, não, Satanás, maior é aquele que está em mim. Use a palavra do Senhor. E eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 17. João, capítulo 17, no versículo 10. Vamos ver o que o Senhor diz aqui, no versículo 10. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Diga aleluias. Essa é a vontade de Deus, amados. Tudo que Ele tem, tudo que o Pai tem, hoje está em mim, está em você, se chama Espírito Santo. Ele diz que tudo que Ele tinha era do Pai, tudo do Pai era dele. E Ele diz, tudo que é meu, e neles sou glorificado. Então, a vontade de Deus era ser glorificado no meio deles. A vontade de Deus naqueles dias, nos dias do profeta Ageu, era que o Senhor fosse glorificado. Você vai ver, se você continuar lendo, que a vontade de Deus era manifestar a glória dele. A vontade de Deus em meio a todo esse caos que esse povo estava vivendo, dias difíceis, dias de caos, dias em que eles não tinham o que, eles plantavam, mas colhiam pouco. Eles até tinham o que comer, mas eles não eram abastecidos. E se nós olharmos hoje, esse é o quadro da igreja. Esse é o quadro da igreja. Mas nós temos aqui, queridos, 4 princípios que Deus nos dá através do profeta Ageu para esses dias. Primeiro, a oração. Entra no teu quarto, busca o Senhor. O Senhor diz que quando eu e você buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos. E se nós vamos o achar, é porque nós não estávamos com Ele. Porque Ele decidiu se esconder de mim e de você. Mas nesses dias, a vontade dEle é ser encontrado. Nesses dias, a vontade do Senhor é ser achado por mim e por você. Então, vamos estar orando, vamos edificar o templo. O templo hoje sou eu e é você. Nós somos a casa do Senhor. Para quê, pastora? Para alegrar o coração dele. E ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Então, quando eu e você alegramos ao Senhor, nós somos fortalecidos nele. Vivemos por ele e para ele. Precisamos entender que para ele e por ele são todas as coisas, queridos. A nossa dependência precisa estar no Senhor. E por último, precisamos glorificar o nome dele. Então, como nós vamos glorificar o nome do Senhor? Como eu posso glorificar o nome do Senhor? Estando firmada na palavra do Senhor. Quando o diabo vier por um caminho, por certo, ele tem que fugir. Não deixando que as informações que o diabo venha na minha mente, aceitando e dizendo que eu não posso, que eu sou isso, que eu... Não, queridos. É usando a palavra do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, adorando ao Senhor em todo o tempo, orando em todo o tempo em línguas, orando em todo o tempo no Espírito, buscando a palavra do Senhor, firmando a nossa fé a cada dia, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Lembra de Daniel, de seus amigos? Eu acredito que nós já estamos lendo, já estamos buscando o entendimento também sobre Daniel. E assim como eu e você, eles também estavam vivendo dias difíceis, mas eles decidiram não comer as comidas do rei. Eles decidiram se edificar, ter a sua própria comida. Eles decidiram edificar as suas vidas, buscar o propósito central de Deus, porque eles sabiam que dias difíceis viriam e eles precisavam estar em linha, alinhados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E eles foram fazer o quê? Buscar o Senhor. Daniel chama seus amigos e começam a buscar ao Senhor. Eles entram no quarto e começam a buscar, a se edificar, a se fortalecer. E quando há uma necessidade que Daniel chega diante do rei, Daniel tem a resposta. O mundo está precisando de uma resposta. E essa resposta está em mim, está em você. Então, qual é a vontade de Deus, queridos? Que nós viemos nos fortificar, nos fortalecer, porque nós somos a resposta para essa humanidade. Há pessoas lá fora que precisam ouvir a palavra de Deus. Há pessoas lá fora que estão passando por dias difíceis, estão sendo oprimidas, estão em opressão, em depressão. Mas eu e você temos a palavra de vida. Eu e você temos a palavra que vai trazer a paz. A paz que o mundo não conhece. Está em mim, está em você. Então, queridos, que vocês possam refletir nesses dias. Que vocês possam, através dessa palavra, como diz o profeta, chamando eles a olhar para o seu passado, a olhar para refletir para dentro de si e saber aquilo que eles estavam fazendo. Então, o que nós não estávamos fazendo, precisamos fazer nesses dias. Como você se encontra hoje? Será que você está sendo fortalecido? Será que você está edificando a casa, o tabernáculo, o templo do Senhor, a morada do Altíssimo que é você? Ou será que você está deixando tudo isso lhe abater? Ou será que você está pensando, eu vou me formar esse ano, como vai ser a minha formatura? Não, o meu trabalho, não, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que... Não, queridos, é hora de nós pararmos e refletirmos. É hora de nós refletirmos e considerar o nosso passado e ver qual é a vontade de Deus daqui para frente. O que é que Deus quer de mim e de você? Queridos, há vidas que precisam ouvir a palavra de Deus. E nesses dias, são dias propícios para que o Evangelho seja anunciado. Precisamos levar a esperança. Precisamos levar a palavra de Deus. Precisamos realmente ser igreja. Ontem na reunião nós estávamos conversando e alguns irmãos, eles sentem no coração, e se você parar um pouquinho você vai ver que é justamente isso, que Deus quer levantar realmente uma igreja militante. E o Senhor, ele diz assim, o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da guerra, o Senhor Sabaote. Ele é o nosso general, queridos, aquele que vai à nossa frente. E essa igreja militante que a gente tanto fala, sou eu e você. E o que o diabo está fazendo? Nos trancando,
nos distanciando das pessoas. Enquanto isso, o que ele está fazendo? Oprimindo, roubando, matando, destruindo família, destruindo lares. E a igreja recua. A igreja se tranca dentro de casa. Vamos discernir, queridos, que esse é o alvo do diabo. O que o diabo está fazendo em meio a tudo isso? A igreja paralisou. A igreja está parada. E nós somos a igreja militante. Nós precisamos avançar. Quando o gigante ele ia contra o exército, ele ia contra Israel. Quando ele se levantava pela manhã cedo, que ele começava a falar, o exército recuava. E o que eu posso ver nos nossos dias é justamente isso. As informações, os jornais, a mídia fala e a igreja recua. A igreja se tranca, fica enclausurada dentro dos seus lares. Enquanto isso, o diabo está roubando, matando e destruindo. Que igreja somos nós? Qual é a nossa identidade hoje? Realmente nós somos a igreja de Cristo? Então eu quero que você reflita nesses dias e que você desperte, igreja. Se Deus permitiu tudo isso, é para trazer um despertamento para a igreja. É para que a igreja venha entender quem ela é no plano espiritual. E nós somos a igreja de Cristo. O corpo, ele precisa se movimentar. Ele precisa marchar. Então que você reflita nessa palavra nesses dias. Que você hoje faça uma reflexão. Será que essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Será que não é tempo de nós construirmos, reconstruirmos o tabernáculo? A casa do Senhor que estava em ruína? De nós levantarmos os muros? Será que não são dias de nós pregarmos o Evangelho? De nós irmos e falarmos a palavra do Senhor, levar a salvação, a esperança, levar o remédio para o doente? Reflita nisso, querido. E que o Espírito do Senhor ele possa continuar ministrando ao seu coração. Que o Espírito do Senhor ele possa ter a liberdade de ministrar ao seu coração. E quando você chega no capítulo 2, porque Ageu só são 2 capítulos, amados. Mas um dos propósitos de Deus, através do profeta Ageu, era despertar a igreja. Era trazer um despertamento espiritual para aquele povo. Para que eles não se voltassem para o material, mas se voltassem para o espiritual. Se voltassem para eles. E Ageu, ele entra em contexto com os dias de Esdras, nos dias de Neemias. E depois dessa palavra, há um despertamento espiritual. E eles começam a reconstruir o templo. Eles começam a levantar os muros, a consertar as portas que estavam queimadas. E a palavra do Senhor diz, no capítulo 2, que a promessa de Deus, ela se cumpre. E ele diz no capítulo 2, no versículo 20, então a palavra do Senhor veio a Ageu mais uma vez, no 24º dia do 9º mês, com a seguinte orientação. Dize a Zorobabel, governador de Judá, eis que farei tremer os céus e toda a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Tombarei os carros de guerras com seus condutores, os cavalos e seus cavaleiros militares. Todos cairão, e cada um pela sua própria espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu te tornarei governador do meu povo. Meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E quando você vai olhar o contexto de tudo isso, a palavra do Senhor diz que a glória do Senhor, ela enche aquele lugar. Quando nós estudamos, ele diz que a glória do Senhor está enchia todo aquele lugar e que ninguém poderia ficar em pé. E ele diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Então, queridos, o Senhor ele vai destruir todo o império das trevas. O Senhor ele vai desembaratar todo esse exército que tem se levantado, esse exército maligno contra
a igreja, contra o povo. Mas para isso ele precisa de uma igreja preparada. Ele diz que naquele dia, ele, o Senhor dos Exércitos, eu te tornarei governador do meu povo. O que você está esperando, igreja? Muita gente está morrendo, mas nós não sabemos como eles estão morrendo. Para onde eles estão indo? Essa é a pergunta que se faz nesses dias. Então que você reflita. Bom seria que eles não morressem, mas se morressem com Cristo. Porque Paulo diz, o morrer é Cristo, viver é lucro. Paulo não estava preocupado com a vida dele, mas Paulo estava preocupado em cumprir o propósito de Deus. E no fim dos seus dias, a palavra que Paulo deixa, quando ele segue em caminho à morte é: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a minha fé. Será que eu e você podemos falar a mesma coisa? Combati o bom combate? Será que nós estamos combatendo? Cumprir a carreira? Será que nós já cumprimos a nossa carreira? E será que nós estamos guardando a nossa fé? Então fica essa reflexão, queridos, para a igreja nessa noite. E eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero fazer mais uma oração por você. Pai, nós queremos te louvar, Jesus. Queremos te dizer, Espírito Santo, muito obrigada por essa palavra. Que verdadeiramente o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais. Que o Senhor venha despertar a tua igreja. Desperta do sono. Desperta, ó tu que dormes. Para que a glória, para que a luz do Senhor possa resplandecer. Que o teu Espírito Santo, Pai, ele continue ministrando aos nossos corações. Falando conosco, nos dando a cada dia a revelação e a luz da tua perfeita vontade para as nossas vidas. E eu quero te louvar e te adorar e bendizer ao Senhor. E eu declaro, queridos, que o Espírito do Senhor traga luz e revelação. Se você puder, depois leia o livro de Ageu, para que você seja mais esclarecido e que a graça e o amor do Espírito Santo, que a bondade do Senhor possa cercar todos nós, os nossos lares, as nossas famílias, que nós possamos estar verdadeiramente guardados e escondidos no esconderijo do Altíssimo. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.